Trabalho da força elétrica. Vamos lá. Considere um corpo de massa M abandonado em um campo gravitacional uniforme, conforme mostra a figura. Vou mandar usar a figura, tá aqui. Ó. O corpo A, abandonado, tá? A uma certa altura, vai sofrer a influência da gravidade. Aqui eu tenho o plano horizontal, que é usado como referência. Ele vai sair do ponto A e vai vir para o ponto B, tá? Observe que tem aqui a gravidade, que ele está sofrendo a influência da gravidade, tá? Quando esse corpo se encontra na altura A, indicado na figura, possui em relação ao plano horizontal de referência uma energia potencial de gravidade, que é dada pela expressão. Olha aqui, a energia potencial do ponto A vai ser M vezes G vezes H. M massa, G é gravidade, H altura. Quando ele chega no ponto B, ele vai ter a energia potencial do ponto B, que é a massa vezes a gravidade vezes a altura do ponto B. Ela começou. Massa vezes a gravidade aqui. Massa vezes a gravidade vezes a altura de A. Aqui no ponto B. Massa vezes a gravidade vezes a altura do ponto B. Então, o livro já começou errado, o livro de cabeça para baixo. Vimos aqui a energia potencial do ponto A e do ponto B. O trabalho que a força gravitacional conservativa realizou sobre o corpo no deslocamento de A até o ponto B é calculado por essa expressão aqui. Trabalho que vai de A a B é a força vezes a distância. E que a força é igual ao peso, que é igual a massa vezes a gravidade. E a distância vai ser a altura de A menos a altura de B. Assim temos. O trabalho de A a B vai ser massa vezes a gravidade. Tá? Agora, em vez da altura, a gente vai fazer a altura de A menos a altura de B. Então, o trabalho vai ser massa vezes a gravidade do ponto A menos a massa vezes a gravidade no ponto B. Teremos o trabalho, massa vezes a gravidade do ponto A menos a massa vezes a gravidade do ponto B. Dessas três expressões, A1, A2 e A3, nós podemos obter o trabalho que vai de A a B é igual à energia potencial do ponto A menos a energia potencial do ponto B. Entenderam? Você vai calcular a energia potencial de cada um desses pontos aqui, ó. Pode ficar. Ponto A. Se eu fosse fazer, eu ia gastar mais sem fazer. Baixando. Ponto B aqui, ponto A. Então, a energia, observe aqui, quando a gente fazer o cálculo para cada um desses pontos, a gente só soma. Energia potencial do A, energia potencial do ponto B. O trabalho que a força gravitacional conservativa realizou sobre o corpo no deslocamento de A para B, agora é o cálculo do trabalho, tá? Vai ser igual a força vezes a distância. A distância, para saber a distância, é A menos B. Então, em que a força vai ser igual a quem? Ao peso. E o peso eu sei que é a massa vezes a gravidade. Tá? E a distância vai ser a altura de A menos a altura de B. Assim, temos o trabalho de A a B vai ser a massa vezes a gravidade. Tá? Aí tu vai multiplicar a altura de A menos a altura de B. Aí tu vai ter o trabalho que foi realizado de A até B. O trabalho de A até B vai ser a massa vezes a gravidade vezes a altura, menos a massa vezes a gravidade vezes a altura do ponto B. Então, o trabalho realizado de A até B vai ser igual à energia potencial do ponto A menos a energia potencial do ponto B. Isso significa que o trabalho realizado pela força gravitacional sobre o corpo é igual à diferença entre a energia potencial inicial e a energia potencial final. Analogamente, ao se deslocar uma carga pontiforme Qzinho
em um campo elétrico de um ponto A até um ponto B, o trabalho que a força elétrica também conservativa realiza sobre a partícula trabalho de A até B, é dado por energia potencial do ponto A menos energia potencial de B. Então, trabalho que foi realizado de A a B vai ser igualzinho ao cálculo do trabalho. Então, vamos encolher aqui o slide. Vamos mais uma vez explanar esse assunto aqui, ó. Aonde eu tenho, né, esse texto para ser lido e compreendido, que fala sobre a energia potencial eletrostática. Porém, ela é calculada por energia potencial, Q vezes V. Q, carguinha de prova, V, o potencial elétrico. Então, o potencial elétrico, ou a energia potencial, vai ser Q vezes V. Assim, podemos ter também que o trabalho de A a B vai ser carguinha vezes potencial elétrico de A menos a carguinha vezes o potencial elétrico de B. Onde eu sei que o trabalho que vai de A a B vai ser Q que multiplica V menos B. Ou seja, o potencial eletrostático do ponto A menos o potencial eletrostático do ponto B. Em que o potencial elétrico não é A, é o potencial na posição inicial da carga Qzinho. E potencial elétrico de B é o potencial na posição final. Então, a grandeza V de A menos V de B é a diferença de potencial, chamada DDP. Ou tensão elétrica entre os pontos A e B. Representando essa diferença, nós podemos usar também esse usão maiúsculo para representar essa diferença. O trabalho da força elétrica entre ponto A e o ponto B também pode ser expresso por trabalho de AB vai ser igual a carga de prova Qzinho vezes a tensão, sendo que esse usão significa a diferença de potencial, tá? V de A menos V de B. Então, é muito importante destacar que o trabalho realizado pela força elétrica sobre uma partícula eletrizada com carga Qzinho, quando esta se desloca do ponto A para o ponto B desse campo, não depende da trajetória seguida por essa partícula, e sim do deslocamento. Observe que a trajetória foi longa, foi em cima e voltou. Nós temos aqui duas trajetórias, uma rosa e uma azul. Porém, nós vamos destacar a distância que vai de A até B. A diferença de A até B. Então, para as trajetórias 1, 2 e 3, que a gente viu aí, ó, uma que vai direto ao ponto, a trajetória azul e a vermelha. Para a trajetória 1, 2, 3, descrita pela partícula de A até B, vale a mesma relação anterior. Trajetória de A a B é igual a carga de prova multiplicado pelo potencial elétrico, V de A menos V de B. Isso porque a força eletrostática é conservativa. É importante observar que também, entre dois pontos de uma mesma equipotencial, a diferença de potencial é nula. Tá? É importante destacar que entre dois pontos de uma mesma equipotencial, ou seja, que tem o mesmo valor, a diferença dele vai ser nula, ou seja, vai ser zero. Assim, o trabalho que a força elétrica realiza sobre essa partícula, quando esta se desloca de um ponto a outro da mesma equipotencial, dizemos que é nulo, independente da trajetória seguida por essa partícula. Exemplo, nós temos aqui, ó, que um caminho, tá, por onde temos várias carguinhas, tá, ó, esse raio aqui, eu chamo ela, todos os pontos cor-de-rosa aqui tem o mesmo valor. Então, se a carguinha se desloca de um pontinho desse para outro ponto, de uma superfície a outra superfície, né,
Como elas têm o mesmo valor, eu digo que a energia potencial é zero ou nula, tá? Observe, a carguinha A saiu dessa superfície aqui potencial, foi, parou lá no ponto B. Só que ela não saiu da equipotencial. Ou seja, esse raio tem o mesmo valor em todos os pontos. Então, não importa a trajetória que ela fez. A partícula eletrizada Qzinho é transportada de A para B, que são pontos de uma mesma equipotencial. Então, o trabalho realizado por essa força elétrica, neste caso, dizemos que é nulo, porque ela não mudou de superfície, continuou na mesma superfície, ou seja, a mesma distância, o mesmo raio da carga geradora Qzão. Então, neste caso, o trabalho de AB é zero, é nulo. Ok? Já pode. Estou vendo. Já pode tocar. Então, Ih, já passou, fez da hora. 5 minutos, Tamanha. Pode mandar brasa.